Olá, eu sou a professora Silvia Zamit, candidata ao credenciamento de tutores 2023. Eu nunca fui tutora, mas participei da segunda jornada do Formadores em Ação e agora estou participando da terceira, ambas em ciências. E este é o meu vídeo para o credenciamento. Então, para o acolhimento, eu trouxe essa frase de Sir Isaac Newton: Não sei como pareço aos olhos do mundo, mas eu mesmo me vejo como um garoto que brinca na praia e se diverte em encontrar uma pedrinha mais lisa, uma concha mais bonita, enquanto o grande oceano da verdade permanece inexplorado diante de mim. Isaac Newton já era um cientista famoso, né, na época que ele disse isso, é, mas veja, além da humildade dele, né, de dizer que, né, uma criança, se comparar a uma criança, né, que encontra uma pedrinha, uma concha, enquanto isso o grande oceano do desconhecido, né, permanece ali inexplorado, né, que ele não consegue alcançar. Mas veja os verbos que ele utilizou, né, um garoto que brinca e se diverte, né, brincar e se divertir, eu acredito que é a melhor forma de você aprender alguma coisa, né? Se você aprende brincando, se divertindo, né, de uma forma agradável, sem dúvida você consegue se apropriar verdadeiramente, né, do conhecimento daquela novidade, né, que você está aprendendo. É, os games, eles podem propiciar isso, não é? Então, assim, eu procurei na literatura de uma forma geral, assim, né? O que se diz, né, sobre os games? O Marcelo Fardo, né, nessa dissertação de mestrado dele de 2013, ele colocou muito bem essa questão dos games, né? Porque ele diz assim: a gamificação pode promover a aprendizagem, porque muitos dos seus elementos são baseados em técnicas que os professores vêm usando há muito tempo. Então, assim, muita coisa que existe nos games, os processos, as estratégias, é coisa que a gente usa todo dia. Né? Como, por exemplo, distribuir pontuações para as atividades, apresentar feedback, né, para o jogador, ou para o aluno, né, no caso, e encorajar a colaboração em projetos. Né? Isso que a gente é o nosso dia a dia, é isso. Então a diferença é que a gamificação tem uma linguagem, a qual os indivíduos inseridos na cultura digital, ou seja, principalmente os jovens, né, estão mais acostumados, uma linguagem à qual eles estão mais acostumados. Né, e como resultado, conseguem alcançar essas metas, né, os mesmos objetivos, de forma mais eficiente e agradável e divertida. Agora sim, nós podemos refletir, né, se a gente se sente à vontade para incluir um game como estratégia de aprendizado. Nesse ponto, a gente pode utilizar, né, com os participantes um app como o Jamboard, que permite que você dê declarações de uma forma anônima. Né, se o participante não quiser, né, ser identificado, né, então, para poder escrever ali, né, e deixar a sua opinião, né, o que ele acha disso. Então, por exemplo, é, pouquíssimos eu acredito que vão dizer que usam sempre porque é divertido, embora crie um pouco de bagunça. Né? Com certeza, né? Cria bastante bagunça, os alunos ficam entusiasmados, né? Gritaria, né? Então, assim, e não, porque fica uma gritaria, né? E você meio que perde o controle da turma, né? Aquele silêncio, né? A ordem e tudo. E aqui, para falar a verdade, acho que game não acrescenta nada. Então, provavelmente, né, os participantes vão estar colocando frases assim, né, nesse espaço. Então, aqui a gente trouxe aqui um material, né, um exemplo ali, um material do RCO do sexto ano, né, que ele está falando sobre elementos químicos, né, a aula 23 do sexto ano, elementos químicos, tá? É, no slideshow, né, você vê essa atividade mão na massa da aula 23. Vamos identificar o nome do elemento químico, o símbolo, quantos prótons e tal. Então, assim, pela minha experiência, eu acho que enquanto você está identificando, né,
você coloca para eles identificarem o, o símbolo, né, com o nome, eles até vão bem, mas eles têm muita dificuldade, não somente o sexto, né, o sexto ano, mas também o nono ano e até mesmo o ensino médio, em compreender, né, a diferença entre átomos e moléculas, né, que é uma coisa extremamente básica, eles têm muita dificuldade com isso. Então, uma das coisas que dos recursos, né, um dos melhores recursos que eu conheci foi, né, no site da Universidade do Colorado, né, que eles têm simulações interativas, tá? Então, no nosso Mão na Massa aqui, a gente pode investigar esse site, né, da Universidade do Colorado, começando pelo game, na verdade não é bem um game, né? Tem uma fase dele que, na verdade, é game, que é essa aqui, a diversão mesmo, né? Que pode ser utilizada como um game. Mas é uma simulação, tá? E se chama Monte uma Molécula, tá? Que é muito bacana de se utilizar. E aí o aluno realmente nunca mais vai fazer confusão entre átomo e molécula. Então vamos dar uma olhadinha nele agora. Então, essa é a página inicial, né, do Monte uma Molécula. E a gente já começa aqui pela molécula de água, que é a molécula que os alunos aprendem em primeiro lugar, porque é a mais facinho. Então, a ideia é você retirar os átomos dos cestinhos, né, e montar a molécula. Então, por exemplo, se tem um de oxigênio, né, e você coloca ali os dois átomos de hidrogênio, fez a molécula da água. Então, ele já mostra que onde que é para você encaixar, né, para poder completar, né? E você tem a opção também 3D, que é bacana, porque aí você pode ver, né, como que fica a molécula e tal, né? Tipo a fórmula estrutural da molécula. Aí eu coloco ela aqui, né? Fez um sinal que você acertou e agora você vai mudar, né? Então agora você tem duas de oxigênio, duas de hidrogênio. Aí o aluno olha para cá, né? Vai ver, olha, dá para fazer oxigênio, né? O gás oxigênio e o gás hidrogênio. Então, olha lá, podemos fazer aqui, ó. E ele já aponta ali qual que é, né? Onde que você deve colocar. Aqui o gás hidrogênio. E assim vai, né? Você vai aqui, né? A fórmula estrutural. E assim você vai completando o jogo. Vai ter moléculas cada vez mais difíceis, né? Para você. Né, difícil não, mas assim, mais complexas, né? Para você estar montando. O bacana aqui nesse game, eu vou dar um resetar aqui, tá? Ele vai começar tudo de novo. Assim, porque quando você explica, né, a formação das moléculas, eles podem pensar, né, os estudantes podem pensar que, que os átomos se reúnem assim de forma aleatória, né, que você pode colocar qualquer átomo, mas não é assim, né? Então, por exemplo, aqui, se você for fazer uma simples molécula de água e você colocar os hidrogênios primeiro, né, eles vão formar o gás hidrogênio. E aí você não consegue mais colocar aqui o átomo de água, né? Olha, eles vão repelindo, o átomo de oxigênio, né? Eles vão repelir lá, você não consegue mais, né, fazer uma água porque eles já formaram outra substância, tá? Então isso aqui dá uma boa ideia para eles que, tipo, existem regras, né, no mundo atômico, e não é possível você formar moléculas aleatoriamente, tá? Isso é uma ideia bastante importante. Esse site da Universidade do Colorado tem muita coisa, muitos modelos de simulações interativas. A maioria, na verdade, seria a nível do ensino médio, mas tem muita coisa que dá para usar como fundamental, tá? Então, olha só, né, a quantidade de coisas que existem. E a ideia seria dar um tempo, né, para os professores, além de, né, poderem usar um pouco o monte uma molécula, dar uma olhadinha também em alguma outra simulação, né, que possa interessar. Então, a estratégia seria essa, né? Num primeiro momento,
dividir a turma, né, os participantes em 2 grupos, né, para que eles possam, né, experimentar o game sugerido, que é o Monte uma Molécula, e também explorar, né, as outras simulações que existem no site. E depois, no segundo momento, reunir a turma novamente para todos, né, quem quiser compartilhar o que achou, né, das simulações, né, se encontrou algumas outras que também são legais e que possam ser utilizadas em sala de aula. E às vezes, né, alguma ideia, né, no caso, né, turmas muito grandes ou que não tem recurso, né, TV e tudo mais, transformar em um game físico, né, que também pode funcionar super bem e é igualmente divertido. Agradeço a todos pela sua atenção. Muito obrigada.